Bom, minha gente, aí vamos para a correção sobre regra de 3 simples, certo? Então, para resolver uma regra de 3 simples, de uma forma bem mastigada, a gente vai montar a tabela, vai analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, para depois montar a proporção com os valores que foram dados e resolver para descobrir o valor que está faltando, o valor que a questão, que o problema pede, certo? Tem formas mais diretas de fazer? Tem, eu estou fazendo aqui bem mastigado, até porque se é a primeira vez que você está estudando esse assunto, fazendo dessa forma fica mais tranquilo, certo? Mas se você já, quando você for pegando o jeito, for ficando fera, aí dá para ir fazendo mais direto, certo? De uma forma não tão explicada, não tão mastigada, né? Então, enfim, vamos lá para a questão 1. Questão 1, certo? Só uma observação. Aqui diz assim, ó, responda os problemas abaixo utilizando regra de 3 simples. Até porque esses problemas aqui daria para ser respondido de outras maneiras, sem utilizar a regra de 3, por lógica ou por algum outro assunto. Mas aqui, como a gente está estudando regra de 3 simples, a gente vai resolver por regra de 3. Então, ó, na questão 1, falava assim, Tatiana comprou 8 metros de um tecido por R$ 480. Quanto vai pagar por 10 metros desse mesmo tecido? Então, quanto vai pagar vai ser o nosso X da questão, certo? Aí, a gente vai montar uma tabela identificando as grandezas que a questão nos dá. A questão fala de comprimento de tecido e valor por esse comprimento de tecido. Então a gente tem essas duas grandezas, o tamanho do tecido e o valor a ser pago, certo? Aí olha só, vou reler colocando os valores na tabela. Ela comprou 8 metros por R$ 480. Não precisa colocar esses zeros depois da vírgula aqui, para ficar mais fácil de resolver. Na hora de responder, lá no final a gente acrescenta novamente os zeros, certo? Se só tiver zeros depois da vírgula, não precisa colocar na hora da resolução. Quanto vai pagar? Quanto vai pagar vai ser o quê? Valor ou comprimento? Valor. Então, quanto vai pagar? X por 10 metros desse mesmo tecido. Então, fica 10 metros aqui na coluna comprimento, certo? Por 8 metros ela paga 480, por 10 metros quanto ela vai pagar. Feito isso, montada a tabela, a gente tem que analisar as grandezas, sempre tem que analisar as grandezas, certo? Se são diretamente ou inversamente proporcionais, porque isso aí influencia na hora de montar a proporção. Então eu vou fazer o que? Vou imaginar a primeira grandeza sendo aumentada. O que é que vai acontecer com a segunda? Ela aumenta junto ou ela diminui junto com o aumento da primeira? Então, se a gente aumenta o tamanho do comprimento que ela vai levar para casa, ela vai ter que pagar mais por esse tamanho maior ou ela vai ter que pagar menos por esse tamanho maior? Quanto maior o tamanho de tecido, mais caro ela vai pagar. Então, ó, se eu aumento o tamanho do tecido, aumenta o valor a ser pago. Então, a gente tem que as grandezas são proporcionais. São diretamente proporcionais. As duas setinhas ficaram na mesma orientação, aqui as duas para cima, certo? Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Na hora de montar a proporção, do jeito que está na tabela, a gente monta. Então, vai ficar aqui, ó, 8 sobre 10 igual a 480 sobre x. Aí agora a gente vai fazer o quê? Meio por extremos, resolver a proporção para descobrir o valor de x. Então, primeiro, onde tem o x aqui, ó, 8 vezes x, que dá 8x, vai ser igual 10 vezes 480, que dá 4.800. Aqui vai ficar x igual a 4.800, esse 8 passa para o segundo lado dividindo 4.800. Então vai ficar x igual 4.800 dividido por 8
Efetuando essa divisão aqui vai dar 600. 600 o quê? 600 reais. Então a resposta aqui, ó, da nossa questão é que x vai ser igual a 600. Agora eu vou e coloco os dois zeros aqui, ó, dos centavos. 600 reais. Certo? Levando 8 metros, ela pagou 480. Se ela resolver levar 10 metros, ela vai ter que pagar 600 reais. Próxima questão, que é a questão 2. Diz assim, ó. Luizinho percorre de bicicleta 1.400 metros em 7 minutos. Quantos metros vai percorrer em 30 minutos? Aqui a gente considera que a velocidade é constante nessa questão, certo? A questão não falou, mas a gente considera que a velocidade que ele faz aí de bicicleta é uma velocidade constante, certo? Uma velocidade média que, no caso aí, não varia. Aí, olha só, vou montar a tabela aqui, ficou assim, Luizinho percorre 1.400 metros, ó, eu tenho aqui distância, né? A grandeza distância, no tempo de 7 minutos. Quantos metros, a pergunta é o nosso x, vai percorrer em 30 minutos? Aí vamos analisar as grandezas, certo? Vou aumentar uma das grandezas e ver o que é que acontece com a outra. Se a gente aumentar a distância que ele tem que percorrer, ele vai precisar de mais tempo ou menos tempo para percorrer essa distância? Quanto maior a distância, mais tempo ele precisa para percorrer, né? Se a velocidade é constante, no caso andando de bicicleta, quanto maior a distância, mais tempo se gasta para percorrer. Então a gente tem que as grandezas são diretamente proporcionais. Do jeito que está aqui, a gente monta a proporção. Então vai ficar aqui, ó, 1.400 sobre x igual a 7 sobre 30. Fazendo meio por extremos, vai ficar, vou começar nessa orientação aqui, porque é onde está o x. X vezes 7, ou 7 vezes x, que dá 7x, que vai ser igual 30 vezes 1.400. Vai dar 14, 28... 42, vai dar 30 vezes 1.400, que dá 42 mil. Para finalizar, a gente divide, né? 42 mil dividido por 7 para descobrir o valor de x. 42 mil dividido por 7 vai dar x igual a 6.000. 6.000 o quê? 6.000 metros. Certo? Efetuando essa divisão, vai dar 6.000 metros. Então, se em 7 minutos ele percorre 1.400 metros, em 30 minutos ele vai conseguir percorrer 6.000 metros. Vamos para a próxima questão. Um trem a velocidade constante de 50 km por hora vai de São Paulo ao Rio de Janeiro em 8 horas. Se ele desenvolvesse a velocidade de 80 km por hora, em quanto tempo faria o mesmo trajeto? Então a gente tem nessa questão a grandeza velocidade e a grandeza tempo. Montando aqui, ó, a tabela, a gente tem que, com velocidade de 50 km por hora, ele gasta 8 horas para fazer a viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro. Se a velocidade fosse de 80 km por hora, quantas horas ele gastaria? Está montada a tabela. Vamos fazer o que? Vamos analisar as grandezas. Se a gente aumentar uma das grandezas, o que é que vai acontecer com a outra? Numa viagem, se a gente aumenta a velocidade dessa viagem, gasta mais tempo ou menos tempo para fazer essa viagem? Gasta menos tempo. Então, quanto maior a velocidade, menos tempo se gasta para fazer uma viagem. Então, a gente tem que as grandezas são, nesse caso, inversamente proporcionais. Certo? As setas deram invertidas, inversamente proporcionais. Quando as setas dão para o mesmo
sentido é porque são diretamente proporcionais. Então aqui a gente vai montar a proporção, só que vamos ter que inverter uma das colunas. Eu vou inverter a segunda coluna aqui. Então vai ficar, ó, 50 sobre 80 igual. Aqui inverte, ao invés de 8 sobre x, na hora de montar vai ficar x sobre 8. Quando as grandezas forem inversamente proporcionais, na hora de montar a gente inverte uma das colunas. Primeiro de tudo, ó, posso simplificar aqui nessa fração. Termina com 0, termina com 0, posso cortar um 0 de cima com um 0 de baixo. Fazendo meio por extremo. Bom, minha gente, o vídeo tinha cortado aqui. Aí, tinha parado nessa parte aqui, ó. Simplificou. Fazendo meio por extremos. 8 vezes x, 8x. 5 vezes 8, 40. Finalizando aqui a equação, a gente encontrou x igual a 5. 5 o quê? 5 horas. Se a velocidade que era 50 km por hora, a viagem foi feita em 8 horas. Se a velocidade for para 80 km por hora, esse tempo vai se transformar em 5 horas, o tempo dessa viagem. Para finalizarmos aqui, a gente vai para questão 4. Questão 4 diz assim, ó, se em uma padaria 8 pães custam R$2, quanto pagará uma pessoa que comprar 20 pães? Então essa questão ela fala de número de pães e fala do preço a ser pago por esse número de pães. Então a gente tem a grandeza número de pães e a grandeza valor a ser pago. Montando a tabela, a gente fica aqui assim, ó. Se em uma padaria 8 pães custa quanto? R$2. Coloco 2 aqui, não preciso colocar os centavos, porque são 0 centavos, tá? Quanto pagará uma pessoa que comprar 20 pães? Então, 20 pães vai ser quanto? Vai ser x, nosso x da questão. Nessa situação aqui, ó, vamos analisar agora as grandezas, certo? Vamos analisar as grandezas. Se eu aumentar o número de pães que eu vou levar para casa, eu vou ter que pagar mais ou menos? Se eu aumento o número de pães, eu vou pagar mais. Então as grandezas aumentam juntas ou diminuem juntas. Nesse caso a gente tem que elas são diretamente proporcionais. Então, se são diretamente proporcionais, do jeito que deu na tabela, a gente monta a proporção. Vai ficar 8 sobre 20, primeira coluna, que dá igual a 2 sobre x, segunda coluna. Resolvendo a proporção, aplicando aqui a propriedade fundamental, os meios por extremos, começando nesse sentido que é onde tem a letra, ó, 8 vezes x, que dá 8x, 20 vezes 2, que dá 40. Então ficou 8x igual a 40, a mesma coisa que tinha dado nessa, né? Para finalizar, vai ficar x igual a 40 dividido por 8. X igual a 40 dividido por 8, que dá 5. Nessa questão aqui 5 o quê? R$5, certo? Então a resposta dessa questão aqui vai ser que x, nessa situação aí, vai ser R$5. Se a pessoa comprando 8 pães paga R$2, se ela levar 20 pães, ela vai ter que pagar R$5, certo? Então, minha gente, é isso aí. Um assunto muito importante, regra de 3, certo? Futuramente a gente vai ver regra de 3 compostas. Quem tiver entendido, dominado a regra de 3 simples, vai ficar bastante tranquilo de fazer a regra de 3 composta, certo? É um assunto mais denso, mas é tranquilo também se você entender a regra de 3 simples. Qualquer dúvida pode mandar pergunta, certo? Pode mandar mensagem perguntando. Beleza? Espero que tenha ficado claro, que todos tenham entendido. Abraço a todos.